Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O Governo das Esquerdas decidiu, no final de 2016, mesmo no final, retirar 3 territórios da lista negra de offshores. Fê-lo, percebemos agora, sem ter parecer da autoridade tributária ou mesmo contra parecer da autoridade tributária, decidiu retirar os territórios da lista negra sem cumprir a lei portuguesa, sem cumprir os critérios obrigatórios da lei portuguesa, que a autoridade tributária diz que são imperativos e não voluntários. E com isso, ao decidir retirar 3 territórios da lista negra de offshores, não apenas prejudicou o controle, porque as transferências deixaram de ter que ser comunicadas à autoridade tributária pelos bancos e sociedades financeiras que as fazem. Com isto, o Governo criou, decidido pelo Governo, um verdadeiro apagão fiscal na informação que a autoridade tributária recebe e recebia. Informação essa que diz, designadamente, que entre 2009 e 2015 foram feitas 4.800 transferências para estes 3 territórios do Uruguai, Ilha de Man e Jersey, no valor de 1.800 milhões de euros. Ou seja, antes era uma média de 23 milhões de euros que saíam por mês para estes territórios e que a autoridade tributária agora, por decisão deste Governo, não fundamentada, deixa de receber. Um apagão decidido pelo Governo. Mas, até hoje, dizia o Governo que isto era uma questão de técnicas diferentes de controlo. Já lá vamos. É um controlo pior, ou a falta dele. Mas é importante que o país tenha também noção, com esta decisão deste Governo, riqueza, rendimentos relativos ou relacionados com estes territórios passaram a ter uma tributação mais baixa. Veja-se, no último Orçamento de Estado falámos aqui muito sobre o famoso imposto de mortágua, o tal imposto sobre o património imobiliário de valor muito elevado. Eu bem me lembro que a senhora deputada inicialmente nem lhe queria aplicar a tributação mais elevada quando os imóveis estavam em offshores. O que é que este Governo fez? Parece que lhe fez a vontade. Ao retirar da lista negra de offshores estes 3 territórios, os imóveis ali sediados em entidades ali sediadas deixam de estar sujeitos ao adicional de IMI, deixam de estar sujeitos à tributação agravada em IMT e à tributação agravada em IMI. Portanto, não é apenas o fim da comunicação à autoridade tributária, é a tributação mais baixa. Mas não apenas aqui. Os rendimentos de capital que tinham, quando relacionados, pagos ou recebidos por empresas em offshore, uma tributação de 35% a 50% agravada, com este Governo acabou. Ou seja, não apenas houve uma suspeitosa desclassificação, como há uma decisão de diminuir a tributação para estes territórios. E é uma decisão deste Governo. E, entretanto, o que é que o Governo foi fazendo? É que não é apenas a decisão que é substantivamente errada. A forma como o Governo conduziu todo este processo só levanta e agrava suspeita. Em fevereiro deste ano perguntámos ao Governo que na portaria que desclassificou os territórios não explicou porque é que cumpria a lei e como é que cumpria a lei, onde é que estavam os pareceres da autoridade tributária e onde é que estava a demonstração de que a lei era cumprida. Isto foi em fevereiro e o Governo passou 3 meses sem responder. O Ministro das Finanças veio cá e nós perguntámos-lhe e ele respondeu: não, a lei é cumprida, senhores deputados, a lei é cumprida e temos parecer da autoridade tributária. Esta afirmação durou uma semana. Uma semana depois, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ia ao Parlamento Europeu desmentir o Ministro. Afinal, não há parecer da autoridade tributária. Estávamos perdidos, perguntámos ao Primeiro-Ministro. E o que é que o Primeiro-Ministro nos disse aqui na semana passada? Que a desclassificação foi feita, e estou a citar o Primeiro-Ministro, porque a autoridade tributária foi ouvida e foi com base na pronúncia da autoridade tributária que o Governo tomou uma decisão.
Mas que pronúncia! O Governo, minutos depois do Primeiro-Ministro dizer isso, desmentiu. Mostrou que o Primeiro-Ministro faltou à verdade ao Parlamento. Ora, se não, vejamos a documentação que o Governo nos mandou. 3 territórios. Ilha de Man, não há parecer. O Governo não o enviou e, portanto, o Primeiro-Ministro faltou à verdade. Segundo território, Jersey. A autoridade tributária desmente, por um lado, o Governo na substância, quando diz no ponto 6 que os critérios devem ser cumpridos, e depois deixa uma decisão em aberto. E relativamente ao Uruguai, o que é que diz a autoridade tributária? O que é que o Governo nos mandou? Mandou-nos algum parecer a apoiar a sua decisão? Não. O que fez foi mandar um parecer pedido pelo Governo anterior, que era desfavorável, que não autorizava a saída. Ou seja, o que o Governo fez minutos depois foi desmentir cabalmente o Primeiro-Ministro. Ou seja, temos uma decisão sem parecer no caso da Ilha de Man, contra a autoridade tributária no caso do Uruguai. Já ultrapassou o seu tempo, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Disse-nos 2 coisas o Governo. Em primeiro lugar, que esta retirada dos territórios de offshore melhorava o controle, porque a autoridade tributária tinha mais informação. Ó Sr. Secretário de Estado, a OCDE, que fez um relatório sobre o Uruguai, Deputado, peço para concluir. que é aquele que o senhor invocou na semana passada, diz que foram tentadas 17 vezes pedidos de informação ao Uruguai e em mais de 2/3 o Uruguai não respondeu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Finalmente, Tem que concluir, senhor, Sr. Deputado. vou terminar, Sr. Presidente. Diz o Governo que os critérios da OCDE mudaram. Sr. Secretário de Estado, os critérios da OCDE Obrigado, Sr. Deputado. Tem mesmo que concluir. Vou terminar, Sr. Presidente. A classificação da OCDE é anterior à decisão da autoridade tributária de rejeitar a saída do Uruguai e, portanto, fica uma suspeita, temos Por favor, de transferências, concluir, Sr. Deputado. temos transferências que não estão sujeitas ao controlo e que pagam menos impostos e a culpa é deste Muito Governo. obrigado, Sr. Deputado. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado Rocha Andrade, que grande descaramento o seu. Vem aqui falar de promessas. Sim, há promessas a vários Estados e territórios deste mundo assinados. Sabe quem é a assinatura? De um governo socialista, José Sócrates. Vários seus colegas de governo sentavam-se nesse Conselho de Ministros. As promessas são suas. Sabe qual é que é a diferença entre nós? É que os senhores prometem e nós não vergamos às vossas más promessas. Os senhores prometeram e quando os pedidos vieram, nós perguntámos à autoridade tributária se aquilo fazia sentido e a autoridade tributária disse não. E então o que é que nós fizemos? Não os retirámos da lista negra. A promessa é vossa e o descaramento também. A proteção dos contribuintes é feita por nós. Já agora, Sr. Secretário de Estado, sobre descaramento, vem-nos aqui dizer com um grande desplante, mas isto foi uma decisão política. Oh, Sr. Secretário de Estado, uma decisão política que é ilegal? O senhor não tem poder para tomar decisões políticas ilegais. Tem dúvidas sobre se não é ilegal? Eu vou-lhe ler, Sr. Secretário de Estado, o número 6 de um parecer que a autoridade tributária deu a si, onde diz que Portugal já avisou a Comissão Europeia que os critérios do número 2 do artigo 63D da Lei Geral Tributária devem ser cumpridos. Devem ser. Não são flexíveis, não estão na descrição despótica de um senhor sentado na cadeira de secretário de Estado. O senhor está sujeito à lei, devia ter cumprido. E mais, no momento em que o senhor consulta um parecer da autoridade tributária sobre o Uruguai, que diz que o Uruguai não reúne condições, o senhor não podia ter decidido contra esse parecer. E o que é que o senhor veio aqui fazer? Um descaramento ainda maior. Veio aqui dizer que se baseou numa classificação da OCDE. Ó Sr. Secretário de Estado, a classificação da OCDE é anterior a esse parecer. Saiu em abril de 2015, ou março de 2015, relativamente a uma análise terminada em 2013. A autoridade tributária respondeu depois dessa análise e mais, o senhor veio aqui dizer com grande descaramento que retirou da lista de offshores para obter mais informação. Sr. Secretário de Estado, isso é falso por 2 vias. Primeiro, porque o senhor não demonstrou aqui, em nenhum documento que enviou, que tenha uma peça de informação a mais. Não demonstrou isso. Mas há uma demonstração que eu lhe faço,
que é o tal relatório da OCDE que o senhor cita. Sabe o que é que ele diz? É que, relativamente ao Uruguai, 4 países pediram informações, fizeram 17 pedidos. Queira terminar, Sr. Deputado, se fizer o favor. Sr. Presidente, peço só a mesma tolerância. E dos pedidos de informação, 2/3 não foram respondidos. Sr. Secretário de Estado, há alguma razão oculta para esta sua decisão? E esta decisão não apenas retira os territórios da lista negra de offshores, como faz mais, baixa a tributação. E o senhor toma 2 decisões que são igualmente graves, não as explica, e o seu Primeiro-Ministro é responsável consigo. Porque aqui há uma Queira terminar, semana, Sr. Deputado, por favor. mentindo a este Parlamento, disse que havia apoio da autoridade tributária e que estas decisões estavam conformes com a posição da autoridade tributária. Muito obrigado. E nós percebemos que isso era falso e isso merece censura política.